Continuando aqui com a costura da braguilha, né? Agora que a gente pregou de um lado, agora a gente vai colocar do outro lado. Então, eu vou pegar essa parte que é da braguilha, que é só um tecido, é só um forrinho. E vou colocar aqui, ó, direito com direito, né? Ó, vou virar. E aqui eu vou passar uma costura unindo os dois. Até o finalzinho da braguilha. Depois que a gente vai colocar o zíper, mas primeiro a gente vai passar essa costura, uma costura normal, com reta. Então, aqui, passei a costura reta, né? Eu deixei até uma pontinha, ó, mais ou menos 1 centímetro, sem costurar aqui no finalzinho da braguilha, porque depois a gente vira pra fazer o acabamento, tá? Pra não ficar desfiando. Então, aqui, depois que a gente passa essa costura reta, a gente vira ele, ó, pra dentro. Se quiser, pode até passar uma costurinha aqui, ó, bem no cantinho de pesponto, pra ele assentar, tá? Eu vou até passar essa costura. Olha, vejam que eu passei aqui uma costurinha de pesponto pra assentar, mas eu deixei aquela pontinha sobrando. Olha, tem um pouquinho menos de 1 centímetro, tá? Então, por dentro, ó, pelo lado avesso, ele fica assim. Então, esse é um lado da calça, né? Vou colocar aqui, voltar pro lado normal, pro lado certo, aliás. E agora a gente vai colocar, né? Vai pregar essa parte aqui. Aliás, antes de pregar o zíper já nessa outra parte da braguilha, eu vou aproveitar e vou passar também essa mesma costurinha que eu passei aqui, ó, tá vendo? Pra dar uma assentada aqui no zíper, bem aqui no cantinho, ó, bem próximo. Lembrando que se você não tiver aquela sapatilha própria para costura do zíper, pode usar uma sapatilha normal, não tem problema. Então, aqui eu também passei a costurinha, né, a mesma costurinha para assentar, uma costura de pesponto, né. E agora eu vou pegar esse outro lado, ó. Pegar esse outro lado aqui da calça e vou sobrepor um pouquinho em cima, que é em cima do zíper e da braguilha. Então, eu vou colocar aqui em cima, para eles ficarem na mesma linha. E aqui tem uma observação. Esse lado aqui, ó, que eu tô segurando, ele tem que passar meio centímetro daqui do início do zíper, tá vendo? Ele vai sobrepor um pouco em cima, ó. Por que que ele tem que passar? Pro zíper não ficar abrindo e não ficar aparecendo. Então, ele sempre passa aqui um pouquinho. Você pode deixar de meio a 1 centímetro sobreposto em cima. E aqui embaixo também, ó, no iniciozinho. Então, aqui é sempre bom colocar até um alfinete pra não correr. Então, aqui eu coloquei, ó, 2 alfinetezinhos pra não correr nas duas extremidades. E agora eu vou virar aqui pro lado avesso a minha calça. Então, aqui eu só virei pro lado avesso, né? Percebam que um lado fica solto, né? Então, esse outro lado aqui, ó, o que é só um tecido, agora nós vamos costurar ele nesse outro lado do zíper. Nesse outro lado que a gente ainda não costurou. Então, vou até abrir o zíper porque fica melhor para costurar. Aliás, eu nem vou abrir porque, para fazer essa costura, eu gosto de fazer um alinhavo. Então, eu vou alinhavar aqui esse zíper, né, nesse outro tecido, ó, o que tá soltinho. Então, vou passar uma costurinha aqui de alinhavo. Mas para isso eu também vou precisar abrir, não é verdade? Eu vou precisar abrir o zíper. Então, aqui eu até coloquei alguns alfinetezinhos para ele não correr e uma observação.
O zíper, ele só é costurado nessa folha de tecido aqui, ó, na braguilha. Ele ainda não é costurado aqui, ó, na parte da calça, tá? Só nessa folhinha de tecido, na braguilha. E agora sim eu vou fazer uma costurinha de alinhavo para facilitar na hora da costura. Percebam que aqui eu coloquei ele bem próximo à outra parte do zíper, tá? Não coloquem ele muito afastado. E a costura não precisa vir próxima aqui, bem rente aos dentinhos do zíper. Ela pode vir bem aqui no meio do zíper, tá? Bem aqui na linha, né, mais ou menos aqui no sentido desse alfinete. Vai vir bem no meio do zíper.